Vamos lá, pessoal. Sou o professor Júlio César Sanches, autor de mais 50 obras jurídicas, coordenador de 27 pós-graduações, advogado atuante. Sou coordenador da pós-graduação em regularização de imóveis, pós-graduação prática em regularização de imóveis daqui da Escola Superior Universitária. É um prazer estar aqui com você. Conte comigo. Sempre que você precisar, para mentorias, consultas, entre em contato comigo. O professor faz o trabalho de correção de peças, discutimos casos, precificação, teses, treinamentos, defesas, tá bom? Estou à disposição. Você é advogado, você não está sozinho. O professor está aqui para ajudar você com muito carinho e muito respeito, tá bom? Quem conhece meu livro, Hold, Planejamento Sucessório, inclusive, está por aqui, aqui, pertinho, aqui, só esticar a mão. Aqui, ó, esse é o livro, hein? Inventário, partilha de bens, Hold, Planejamento Sucessórios e Testamentos de A a Z. Então, à sua disposição, tá bom? Um livro que eu fiz com muito carinho. Vamos juntos, vamos conversar muito sobre esse assunto. É um assunto que tem muito boato bobo na internet, forçam você fazer ou vender uma hold sem necessidade. Cuidado, né? Vai de cada um, do que a gente precisa de fato. Hold, o que é hold? Vamos fazer um estudo avançado aqui da elaboração de uma hold. Hold é criar uma pessoa jurídica. E aí eu vou pegar meus bens que estão no meu nome, pessoa física, pessoa natural, e vou transferir para a pessoa jurídica, que eu criei. Isso é hold. Qual que é a ideia de criar uma hold? É fazer um planejamento sucessório. Se eu vier a faltar, os bens já ficam pré-determinados, não precisa fazer inventário. Essa é a ideia, organizado, posso contratar funcionários, uma redução da carga tributária. Eu trago aqui, gente, que eu só não concordo que hold é blindagem patrimonial, porque não é. Não é. Na verdade, hold não é blindagem patrimonial. Planejamento sucessório, legal. Quando eu crio uma hold, eu consigo atingir um planejamento sucessório para evitar inventário, despesas, consigo a redução da carga tributária, mas blindagem patrimonial hoje não. Né? Hoje a gente não consegue através de hold, não. Quando eu falo em planejamento sucessório, embora ainda muitos considerem esse processo caro, desnecessário, é uma realidade boa, dependendo da quantidade de patrimônio que você tem. Você vai organizar seu patrimônio em vida, porque o que você está fazendo numa hold? Você está organizando o seu patrimônio em vida. E é possível garantir uma menor burocracia para os entes queridos, né? Então, a viúva, os herdeiros, os filhos, aquele inventário caro, demorado, você consegue evitar isso numa hold, porque a hold você pode criar o planejamento sucessório. Planejamento sucessório, gente, vamos estudar muito hoje, hein? Vem comigo. É um processo que visa definir previamente a transferência de bens. Eu quero transferir os bens em vida, os bens, direitos, responsabilidades de uma pessoa para seus herdeiros. Então, eu transfiro da minha pessoa para os meus herdeiros após a morte. Em outras palavras, trata-se da organização do patrimônio. Né? O planejamento sucessório, criar uma hold para... A hold tem vários objetivos. Blindar patrimônio? Não acredito nisso. Redução da carga tributária? Legal, é real. Planejamento sucessório? Legal também. Então, dentro da hold, da estrutura hold, eu tenho o planejamento sucessório, que tem o objetivo, em outras palavras, de organização do patrimônio a quem serão os sucessores, meus sucessores que deverão receber quando eu falecer. É uma estratégia para garantir que seus familiares, os nossos clientes, adquiram bens e realizem desejos definidos em vida, diminuindo os conflitos e questões legais no inventário. Esse é o objetivo da hold. Um planejamento sucessório, gente, vamos lá, vamos estudar muito hoje aqui, hein? Um planejamento sucessório, ele abrange uma série de etapas, né? Primeiro eu crio a pessoa jurídica, o CNPJ. Elaborar testamentos, também seria planejamento sucessório. Posso criar testamento. Designar procuradores em vida, também. Definir os representantes que irão cuidar da distribuição de cada ativo, do patrimônio, também. Pensar no pagamento das guias em dinheiro, né? As guias com um dinheiro pensado, reservado para isso, guias para poder fazer a regularização dos bens imóveis, entre outros. Tudo isso é planejamento sucessório. O próprio nome diz, planejamento e sucessão. Sucessão, morte, né? Sucessão, transmissão de patrimônio pós-morte. Então, planejamento sucessório é a organização patrimonial e a transferência desse patrimônio em vida. É importante também, gente, que essa organização deve acontecer com antecedência. Por isso, muita gente vem entendendo o projeto de uma hold, a importância, e tem que fazer em vida, né?
Porque a ideia é essa, morreu, se não foi feito o planejamento sucessório e finalizado, nada adianta, né? Então, o objetivo é em vida para que eu possa proteger os herdeiros, meira, após a morte, né? Essa é a ideia. Qual que é a importância do planejamento sucessório? Então, é importante para assegurar a preservação do patrimônio, reduzir carga tributária, blindagem patrimonial eu já falei que não concordo, mas é importante para organizar a divisão desses bens, né? A realização dos desejos do falecido, da falecida, e com isso vai evitar conflitos entre os familiares, porque inventário sempre dá conflito, né? Sempre dá dor de cabeça. E esse procedimento ele proporciona, né, tranquilidade entre os entes queridos e herdeiros, reduzindo incertezas, preocupações, gastos, você diminui o custo muito alto, é importante. A resposta para que serve uma holding, ela permite identificar os desejos, os meus desejos e as minhas preferências na distribuição do patrimônio após a minha morte, sendo possível identificar os objetivos e as prioridades minhas em relação aos herdeiros, né? Então, esse é o objetivo, trazer segurança também, esse é o principal objetivo. Professor, planejamento sucessório é para quem? Para todo mundo. A única certeza que nós temos é que vai morrer, né? Se vai doer, se vai demorar, a gente não sabe, mas todo mundo vai morrer um dia, então é para todo mundo. É claro que é muito comum entre idosos, pessoas com alguma enfermidade, mas para todo mundo. O ideal é que a gente organize esse patrimônio em vida, né? Então, o planejamento sucessório é indicado para todos, mas é muito comum entre idosos, pessoas com profissões de risco também, né? É muito comum. Para quem tem o patrimônio acumulado, também um grande patrimônio, dá uma confusão danada. Então, é importante, se você tem um patrimônio acumulado, evitar conflitos e pagamentos posteriores à sua ida, né? Então, a disputa de herança, infelizmente, ela é comum no Brasil. E quando eu faço o planejamento sucessório, eu consigo fugir do imposto causa-mortes e doação, o ITCMD, caríssimo, né? Em alguns estados o valor ainda chega a ser maior. Então, eu consigo. Outras perguntas que são feitas, professor Júlio, quais são os principais tipos de planejamento sucessório, holdings, né? São vários. Quando eu falo planejamento sucessório, não é só criar uma holding, mas também eu posso exercer um planejamento sucessório estratégico com seguro de vida. Seguro de vida é um tipo de planejamento sucessório, onde você contrata uma apólice que paga uma quantia em dinheiro aos beneficiários destinados em caso de falecimento. Então, seguro de vida é importante, né? Eu consigo, com o seguro de vida, ajudar quem fica, né? Meus herdeiros, meiro, então também entra no planejamento sucessório. Doações em vida também é planejamento sucessório. A doação em vida são transferências de bens ou valores feitas por uma pessoa enquanto ainda usufrui de saúde. E essa estratégia permite que o doador transmita parte de seu patrimônio diretamente aos beneficiários, reduzindo a carga tributária sobre a herança e antecipando a distribuição dos bens também. Então, também. Testamento eu já tinha falado aqui, mas o testamento também é um documento legal que expressa a vontade, né, de uma pessoa sobre seus bens e prioridades também, né, prioridades desses bens. Então, também é uma forma de eu planejar a sucessão. O testamento também é usado para isso, né? Eu consigo já organizar também a distribuição desses bens em vida. Então, também é um instrumento, uma ferramenta. Quais são os objetivos, os grandes benefícios, né, os pontos positivos do planejamento sucessório? Na verdade, é a redução de custos com tributação, esse é o primeiro. Um dos principais benefícios, de fato, com a criação do planejamento sucessório de uma holding é reduzir os custos com tributos, impostos sobre herança e doações. Isso é real. É uma alternativa muito boa para você reduzir, então ajuda muito. Professor Júlio, o planejamento sucessório é só após a morte que os herdeiros vão colher os benefícios? Não, o criador da holding, ele também, em vida, ele acaba com a criação da holding, ele também acaba tendo vantagens, entre elas a redução da carga tributária, principalmente na compra e venda de imóveis, na locação. Então, ela traz também situações positivas. Outro ponto também, diminuir possíveis conflitos em família, né? É muito comum conflito após a morte, então a holding ela tem esse objetivo central. Acessibilidade dos bens, é muito comum isso. A pergunta também que é evidente, professor Júlio, quando o meu cliente deve fazer uma holding? Quando ele tem patrimônio, né? Não interessa a quantidade de patrimônio, mas se tem patrimônio, fica apto sim. A ideia é que ele tenha em mente criar uma holding, a facilitação, né? Um guia prático de planejamento sucessório em vida. Isso é muito importante, isso ajuda muito, então faz a diferença.
Temos que lembrar que o planejamento sucessório, gente, é o ato de plantar, né? Plantar, por quê? Porque quem vai colher os herdeiros, né? Não é, na verdade, até algumas situações benéficas eu consigo colher com o planejamento sucessório em vida, que é a redução da carga tributária, a organização dos bens. Se eu tenho uma PJ, eu consigo contratar 1, 2, 3 ou mais funcionários, dependendo da quantidade de bens que eu tenho, para administrar meus próprios bens. É uma realidade. E aí eu posso, com a Hold, também pensar no planejamento sucessório, que também é um dos pontos positivos. O planejamento sucessório é o ato de planejar, dentre as alternativas previstas em lei, como será feita a transferência dos bens após a morte, né? Existem diferentes formas de fazê-lo, mas o indicado é que qualquer pessoa, por menor que seja o seu patrimônio, realize o processo a fim de evitar problemas elevados, vários problemas, entre esses problemas as despesas processuais com honorários advocatícios na hora de partilhar os bens através de inventário. O planejamento sucessório pode ser feito, então, não só com a criação de Hold, mas com testamento. Lembrando que nós temos 3 formas de testamento segundo o Código Civil. Existem outras formas, mas as mais evidentes, mais usadas. O testamento público, que é feito por escritura pública, na presença de 2 testemunhas, e é uma forma de testamento muito segura, já que é realizado no cartório, perante o tabelião. Eu gosto muito, quando eu sou contratado para fazer testamento, prefiro fazer público, acho que gera segurança para todo mundo, né? E fica arquivado, o testamento ele é registrado no Colégio Notarial do Brasil, constando em certidão a ser emitido em caso de ação de inventário. Existe o testamento cerrado. O testamento cerrado ele é elaborado pela própria pessoa, o testador, e é levado ao cartório, onde é lavrado um auto de aprovação. Também eu falo que é o Kinder Ovo. Você só fica sabendo desse testamento após a morte. Tem o testamento particular, que é uma forma mais simples, né? Mas, se feita corretamente, também é segura, mas é uma forma mais simples. Então tem gente que opta em fazer um instrumento particular. Eu posso, né, após o planejamento sucessório, fazer doações em vida, com usufruto vitalício. Então eu dou para o meu filho o imóvel fica com ele, é dele. Só que o usufruto vitalício meu, posso morar, posso alugar. Então a doação em vida é muito comum. Existe a doação pura, que é aquela simples, de plena liberalidade. A doação a termo, é uma doação que eu penso no futuro, e é uma doação com o futuro certo, e de fato eu posso determinar alguma coisa, ou delimitar um prazo, né? Tem a doação também condicional, que é aquela que o doador estipula uma condição, um evento futuro ou incerto. A doação onerosa, modal ou encargo, como é conhecida também, que é a doação gravada com algum ônus, né? Você só ganha se passar na faculdade, se formar na faculdade, então, aquele exemplo que é dado em aula. Tem a doação chamada contemplativa, que em geral é uma doação para que o doador decline os motivos que levaram ele a fazer a doação. Doação remuneratória é uma doação contemplativa, como é chamada pela doutrina. Ela é feita com uma redistribuição a serviços prestados, notários, né? Então a doação ao médico que sempre cuidou do doador, então eu acabo doando para alguém. Então existem várias formas de doação. A previdência privada é uma forma também de planejamento sucessório, nós conversamos aqui também. Ela tem sido muito utilizada como estratégia de planejamento sucessório. E a contratação pode ser feita por meio de planos, né? Vida gerador de benefício livre, VGBL, que automaticamente os herdeiros recebem os bens colocados no investimento. Hoje é muito comum. A criação da Hold, como eu falei, a Hold familiar, que tem o objetivo de organizar o patrimônio. E existem vários benefícios, né, em relação à criação de uma Hold de planejamento sucessório. Dentro deles, dividir o patrimônio, pagar menos tributos, conseguir alcançar os meus interesses, os meus desejos. Essa é a ideia, quando eu crio um planejamento sucessório. Então, é interessante, gente. Quando eu falo planejamento sucessório aqui, eu posso e devo fazer em vida, né? Mas já existem casos no Brasil que conseguiram nulidade, de fraude. Então, por isso, quando você vai fazer um planejamento sucessório, precisa ser uma situação estudada, planejada. Eu não posso doar o que eu quero para quem eu quero. Se eu tenho herdeiros, eu posso doar 50% do que eu tenho. E 50% será reservado aos herdeiros necessários. Alguns cuidados são importantes, né, gente, para a gente não fazer bobagem. Lembrando que o planejamento sucessório, ele é o gênero de várias espécies. Eu consigo, através de vários instrumentos, ferramentas, consigo fazer essa divisão, né? Esse planejamento real. Então isso é importante a gente levar em consideração, sim. Vamos lá. Criar a pessoa jurídica, qual seria a melhor? Professor Júlio, qual seria a melhor? Na verdade, a pessoa jurídica que nós criamos,
o CNPJ normalmente é para administrar os negócios, a própria empresa. Isso é uma realidade. Tem várias perguntas aqui. Vamos começar a responder a todos aqui. O Gabriel pergunta aqui: professor Júlio, gosto muito dessa área, parabéns pela aula, quero iniciar. Já comprei o seu livro. Ah, então esse aqui você tem, hein? Legal, fico feliz. O que é planejamento sucessório? É somente estratégia? É isso, planejamento sucessório é um planejamento, é um plano para que você consiga, né, alinhar com quem de fato deseja planejar toda a situação em relação à divisão do seu patrimônio. É isso mesmo, tá certo. Planejamento sucessório é um conjunto de estratégias, né? Se a gente parar para pensar, é um conjunto de estratégias tomadas por uma pessoa para a transferência do seu patrimônio para os seus herdeiros de maneira mais fácil, eficaz, segura, né? A ideia é essa. Então aqui o Mendonça fala aqui: professor Júlio, gostei dessa tese. Muita gente fala que planejamento sucessório é só para idoso, acima de 60 anos, e não é. Claro que não. Qualquer um pode morrer, basta estar vivo para morrer, não. Qualquer um, você tem patrimônio, né? Profissão de risco é o que eu falei. Vigias, vigilantes, policiais, políticos, jornalistas, advogado é profissão de risco, gente. Planejamento sucessório é para isso, né? Patrimônio acumulado. O Ito está perguntando: planejamento sucessório eu pensava que é para quem tem muito dinheiro, mas vejo que não. Não. Eu já fiz planejamento sucessório aqui para vários clientes, abertura de holding, que tem uma casa só, mas é uma forma de organizar, proteger. Não precisa acumular tanto patrimônio assim para pensar em planejamento sucessório. O Gabriel pergunta: quais os tipos de planejamento sucessório existentes? Testamento, né? Nós falamos aqui, doação em vida, com cláusulas, né? Falando em cláusulas, inalienabilidade, trava-língua, né? Que é impossível transferir, doar, vender o bem para outra pessoa. É uma cláusula importante, então temos que pensar nessas cláusulas dentro do contrato. Impenhorabilidade, o bem não pode ser penhorado por dívidas do respectivo titular. Incomunicabilidade, o bem continua sendo da pessoa de quem recebeu, independente se a pessoa é casada no regime universal de bens, né? Quando os bens o patrimônio do casal, antes e depois do casamento, é de propriedade dos dois, né, gente? Isso que eu quis dizer. Reserva de usufruto, também, o doador possui o direito de usufruir do bem enquanto está vivo, e não pode vender, doar, transferir enquanto o titular estiver vivo. Então, é interessante. E sempre, né, gente, a doação vale a mesma regra do testamento, hein? Pelo menos 50% do patrimônio deve ser direcionado aos herdeiros legais necessários. Seguro de vida, nós falamos aqui, é um instrumento de planejamento sucessório, muito utilizado, inclusive, né? Previdência social também. Previdência social também muito utilizado. E a holding familiar, né? O que é a holding familiar, que é o tema da nossa aula objeto aqui? Apesar de ter o termo em inglês, holding, né? Esse tipo de planejamento sucessório é bastante fácil de entender, né? E, em linhas simples, holding familiar é uma empresa criada e formada pela família, visando controlar e organizar todos os seus bens. Então a holding é para isso. Protege o patrimônio de todos os membros da família e fica mais segura a divisão dos bens quando um dos entes queridos vem a falecer, né? Existe também a possibilidade de fazer uma holding do patrimônio de uma pessoa só, tá, gente? Existe a holding familiar, mas eu posso criar uma holding com o patrimônio sendo meu. Eu posso fazer isso também. Onde os herdeiros serão os sócios da empresa, sendo que essa modalidade é mais comum desde o planejamento sucessório. Tá? Então isso é importante. Como se trata de uma empresa, a holding, é importante lembrar que existirá o capital social dessa holding familiar, ou seja, quando ela vale ao todo, né? Por exemplo, soma-se o patrimônio dos pais e filhos em uma família, chega-se no valor capital. Tá? Então, essa é a realidade. Legal, gente. Muito bacana, hein? Tem mais perguntas aqui, ó. O Ezequiel está perguntando também aqui. O Ezequiel: professor, planejamento familiar e sucessório é a mesma coisa? É a mesma coisa. O planejamento sucessório é recomendado como meio eficaz de preparar em vida, né, como seus bens serão transmitidos aos herdeiros. É isso, mas é a mesma coisa sim.
Legal, gente. Legal, fiquei muito feliz, muito obrigado. Agradeço a você que participou da aula. Contem sempre com o professor Júlio. A ideia é essa, tá bom? Fiquem com Deus, à disposição sempre. Tchau, gente. Até a próxima aula.